que está online também, aqui a gente tem um curso também que roda online. E vai ser assim, eu vou dar aula para vocês na terça, né, 2 aulas terça, e depois 2 aulas na quinta, tá? Eu trabalho a química inteira com vocês, e a gente vai trabalhar assim, povo. Eu vou seguindo o cronograma que tem na apostila que vocês usam aqui, que vai ser a inorgânica, depois é a físico-química, depois é a orgânica, e aí eu sempre trabalho a química, assim, a frente inteira, tá? Eu não vou alternar. Por exemplo, hoje a gente começa inorgânica e, sei lá, na quinta a gente vai para orgânica. Não, não vou alternar, tá? Por quê? A aula que a gente vai ver hoje é o assunto da próxima, que puxa e engata na próxima. Na próxima, uma aula depende da outra, Então eu acho que rende mais, a gente aproveita mais, tipo, vamos pegar a inorgânica, vamos ver até o final desse conteúdo aqui da apostila. Terminou, aí a gente troca de frente, tá? Aí vai para orgânica, aí vê a orgânica inteira, aí vai para uma físico-química, vê a matéria da apostila inteira. Porque sempre é assim, uma aula, ela puxa a outra, ela depende, a aula, a próxima depende da anterior. Então desse jeito fica mais tranquilo, não precisa ficar relembrando o tempo inteiro, né? É assim que a gente segue. As aulas, galera, cada uma da apostila tem exercício. Esses exercícios, para a galera que está online, eu sempre vou fotografar com gabarito e vou mandar. E igual eu vou fazer para a turma da manhã e também para a turma que está online, eu vou fazer listas de exercício. Por quê? Essa lista que vocês têm no livro, que eu vou fotografar e vou mandar para a galera online, é uma lista geral. Então tem o Nesp, tem, sei lá, o NB, Brasília, aí tem Santa Catarina. Eu vou fazer uma lista de que jeito? Mais focada na UEL, na Federal do Paraná, na UEM, na Unicentro, na Unioeste, enfim. Eu também vou preparar uma lista mais vinculada a essas provas próximas da gente, né? Que é mais a nossa realidade. Então, claro, nós vamos trabalhar com a lista que está no livro, óbvio, tem bastante questão do Enem, a galera que está vendo de casa sempre vai receber essa lista também, mas eu vou preparar para vocês essa lista à parte, tá? Meninos, acho que eu usei uma carteira aqui de vocês, espera aí, deixa eu trocar aqui, aí, pronto. Então, sempre vou avisar, avisa em sala, né? Na hora dos exercícios, a gente faz um pouco da que está no livro, faz um pouco da lista que eu preparei, tá? E assim a gente vai trabalhando. A federal, né? Uma galera agora está focada na federal, especialmente pelo fato de ter aberto a primeira fase aqui para Londrina, né? Então facilitou bastante, você não precisa mais ir até Curitiba ou até Toledo, pelo menos para fazer a primeira fase, né? Então um monte de aluno ano passado foi para a federal, uma galera que está online é de Curitiba, que também está focado na federal, enfim, nós vamos adaptando nas nossas realidades, tá? Antes de entrar em aula, já falei em relação à matéria, como que eu vou trabalhar, mas agora de que jeito que a gente vai abordar a química? Olha, as provas em geral dos últimos anos, elas deram uma mudada, tá? Eu acho que a mudança mais drástica que rolou foi na federal, no sentido do que o EL, federal, o UEM, a própria UEPG, que também era uma prova complicada, eles estão começando a pedir a química de um jeito, digamos assim, mais tranquilo. Mais tranquilo, de forma que agora você não tem que saber o rodapé do rodapé, ou senão aquelas questões que você tem que fazer um monte de cálculo, e aí conexão e jogar para outro assunto. Não, tá assim. Termoquímica, você tem que saber a base da termoquímica, cobramos a base. Tá? Cinética, tem que saber a base, foi cobrada a base. Modelo atômico, distribuição eletrônica, a base. Nada daquela parte que ninguém fala, ou que é o que a gente chama, né, de rodapé de matéria, nada disso. Tá? E aí, por um lado, facilita pra caramba, por quê? Porque tudo que a gente está estudando vai cair, ou pelo menos há uma chance alta de cair, só que acontece, por exemplo, o que rolou na federal. Vocês viram que a pontuação subiu? Praticamente para todos os cursos a nota aumentou. Se a prova está mais tranquila, a galera faz uma pontuação maior. Tá? Então, assim, é a certeza de que aquilo que nós estamos estudando vai aparecer na prova para a gente responder, isso é ótimo, tá? Porém, há uma quantidade de aluno que vai tirar uma nota um pouco melhor também.
Tá? Então a gente também tem que ter um esforço maior para poder chegar numa nota interessante. A UEL, galera, que para quem está aqui na sala, boa parte da galera que está online, também é um dos objetivos. A UEL ela vai na mesma vibe. A prova da UEL está bem parecida com a do Enem, apesar do bola foríssimo que a UEL deu no último vestibular. A UEL fez a pior questão de química que eu já vi, tipo ever. Tá? Isso que só faz 30 anos que eu dou aula, então nunca vi muitas questões. Né? A UEL botou aquela questão que é a exceção para a tabela periódica do berílio e do boro, para você saber que eles são exceção em energia de ionização. Tá? Pergunta, o que isso contribui para o teu estudo ou para aquilo que você aprendeu? Absolutamente nada. Tá? Nada. As escolas que eu trabalho tabela, eu nunca falei dessa exceção. Por quê? Porque ela nunca caiu. Tá? Os livros que a gente tem não traz esse exemplo de exceção. A galera foi procurar e falou, não achei nos livros. Eu tenho, sei lá, 3 materiais diferentes, 3 apostilas diferentes. Não tem por quê? Porque é irrelevante. E aí, se você não pegou aqueles livros encadernados dessa grossura, porque alguns, não todos, alguns falam dessa exceção, mas, mano, vocês sabem, esses livros custam 350 pau cada um, 400 cada um. Se por um acaso algum livro desse trouxe e você viu, você acertou por acidente, se lembrou. Você consegue enxergar que essa pergunta não privilegia nada quem está estudando? Porque quem estudou guardou o quê? Mano, como é que funciona a distribuição da família? Eu consigo ver a distribuição em determinar a propriedade? Consigo. Eu sei analisar a propriedade periódica, por que varia para esse lado, por que vai para baixo, por que é para cima na tabela? Sei. Tá? Consigo analisar as ligações olhando tabela? Sei. Aí a UEL vai e manda essa. Toda a análise que a gente fez foi por água abaixo. Por quê? Se você viu essa exceção e decorou, você acertou. Quem estudou? Mano, ninguém viu essa exceção. Tá? Tem colega meu que tem 75 anos e dá aula faz 50 e chegou para mim e falou, eu nunca falei em 50 anos essa exceção, porque ela nunca caiu em lugar nenhum. Tá? Então a UEL, galera, essa foi uma questão tipo fora da curva, ela não serviu para nada, aliás serviu para prejudicar quem estava estudando, tá? Porque ao invés de você saber o que é um pH, o que a escala representa, o que é o pH no teu cotidiano, por que eu não posso beber, por exemplo, uma água ácida, tá? A básica eu posso, mas a ácida é complicado, eu não posso, isso é relevante, isso é importante. A UEL vai e manda essa pergunta idiota. Então a UEL, galera, deleta, tá? Em química ela fez a pior questão que eu já vi até hoje. Fora essa, as outras. As outras estavam bem tranquilas nesse padrão. E aí a gente vai estudar assim. Você tem que saber a matéria, claro. Nós vamos ver com profundidade. Tá? Repararam que o curso à tarde tem 4 aulas de química. A maioria dos cursos à tarde tem 3. Tá? A gente está com uma aula a mais. Por quê? Galera, é relevante. Apesar da química ter saído, por exemplo, da UEL da medicina, aliás, química na específica, acho que nem o curso de química tem mais, né? Enfim, daqui a pouco medicina na UEL vai ser arte, sociologia e filosofia. Mas enfim, fora isso, você quer um direito, você quer uma psicologia, tem 5 questões, às vezes 6, 7, contando com interdisciplinar. Tá? Direito, psicologia, uma medicina, estão sempre entre os 3 mais concorridos. Você não pode errar 4 questões de química. Tá? Você vai para uma federal, você perdeu 5 questões. Cara, você não pode. Eu vou para a UEM tem 3 questões e meia de cada matéria, fora a matemática, que são 10. Tá? Aí você quer uma psicologia, que normalmente é o segundo curso mais concorrido. Cara, você tem que acertar 2,5. Você não pode perder uma questão. Tá? Você tem que pensar que a primeira fase ela é um todo e ela compõe a tua nota final. Você precisa disso. Ou para quem vai nas provas que realmente também tem específica. Então nós vamos trabalhar de forma aprofundada. Galera, eu não ensino macete, eu não canto musiquinha para você decorar alguma coisa, tá? Não tem piadinha para você lembrar, nós vamos entender. Nós vamos tentar o máximo possível entender a química, porque uma vez que você entendeu, tá, um nome aqui, outro ali tem que guardar, não tem jeito, mas aí você sabe o processo. Tá? A hora que a questão vai e pergunta por quê, você sabe responder, quem decorou não consegue. Tá? Então é esse, o caminho é esse, galera. 30 anos dando aula, a vida inteira eu tive turma que era feita só, por exemplo, para específicas de medicina, que a nota tem que ser lá no talo, sempre deu resultado. Esse é o único caminho, é aprender e é estudar. Não tem música mágica, não tem macetezinho. Se tivesse, todo mundo passava. A receita é essa: estuda, se esforça, tua nota
vai aumentar, você vai chegar numa pontuação legal, e eu vou fazer o máximo possível para ajudar vocês, tá? Então, vamos trabalhando dessa maneira, mas trabalhando assim também, ó, que é o que nós vamos fazer muito aqui no curso. Vai ficando antenado, tá? Vai ficando antenado. Ó, o que rolou o ano passado que caiu um monte em tudo quanto é prova? Enchente no Rio Grande do Sul. A galera falou de enchente. Mas a questão de química não vai perguntar da enchente, ela vai pegar esse assunto e vai virar para um viés, por exemplo, da água. Aí vai falar da molécula, da geometria, da polaridade, da limpeza da água, como que a gente faz uma água potável. Isso aí caiu pra caramba o ano passado. Olha o Enem, que pegou aquela placa fotovoltaica e colocou um desenho, e aí falou que essa placa agora ela pode gerar energia elétrica também em chuva, porque a película coberta de água, as moléculas da água se reorganizam e geram uma energia. Aí ela pedia para você olhar a questão e falar como, que você tinha que interpretar. Todas as moléculas d'água estavam organizadas na mesma posição, então todos os oxigênios estavam virados para a placa, que é o polo negativo da água. Qual que era a resposta? A água na placa organizada gerava uma diferença de potencial. Então você tem que saber olhar para a figura e ver isso. Ó, todas estão organizadas, vai dar uma diferença de potencial, porque aí o polo negativo está todo mundo virado para o mesmo lado. É isso que você tem que olhar. Agora, o que aconteceu há 2 semanas? Galera, aquilo foi chocantésimo. Isso vai cair em tudo quanto é prova. Aquela corredeira descendo pelo metrô de São Paulo e as galeras penduradas em corrimão e agarrado no teto. Uma pessoa que cai naquilo, corredeira leve e vai para o túnel do metrô. Pronto, você acabou de morrer. Aquilo era impressionante. Aquelas 20, 30 pessoas agarradas no teto para não morrer pela corredeira. Aquilo é muito chocante. Parece que é uma bobeira. Nossa, que chuva, né? Mano, não é nossa que chuva. Aquelas 20 pessoas estavam tipo na iminência de morrer. Então uma galera vai pegar de novo água, vai falar de enchente, que tipo só mudou de lugar, né, mudou de cidade, mas está acontecendo do mesmo jeito, e uma cena impressionante. Se tua mão escapa dali, você morre. Então a galera vai falar o quê? Vamos começar a falar, por exemplo, da falta de impermeabilização na cidade. Por que São Paulo tem enchente toda vez? Mano, é concreto, é asfalto. Cadê uma área de terra? Cadê um bulevar? Cadê uma reserva? Cadê uma mata de preservação que tem ali no meio? Cadê um parque? São Paulo tinha que ter pelo menos uns 10 Ibirapuera esparramado pelo centro. Mano, é só concreto, é só asfalto. Onde essa água vai entrar no solo? Ela não entra. A cidade ficou impermeável. Choveu, alagou, acabou. Então, ela pode falar de impermeabilização. Aí ela vai falar do quê? Petróleo. Por quê? Porque asfalto e piche vem do petróleo. É material que é hidrofóbico, não tem afinidade com água. Então, ó, tá olhando, quer dizer, você olha para a água e fala, água, ela é angular, ela é polar e é ponte de hidrogênio. Aí a prova vai e soca uma impermeabilização de território. E aí? Aí vem numa discursiva, tá, dá uma saída, vamos fazer um bulevar, vamos fazer um parque, cadê aquelas calçadas com meia grama, que expõe a terra para chupar água? Tem nada disso lá. Enfim, tá vendo como é que abre o leque de resposta que você tem que dar? Então, decorar também, guardar o básico também, não vale. Outro item chocante, sempre acontece, mas dessa vez foi pior. Agora vamos lá para Los Angeles, né? Pegou fogo em tudo, beleza. Foi uma devastação muito maior que o normal. Vocês repararam uma curiosidade que pode virar uma questão super complicada no vestibular? Vocês viram a galera indo nos reservatórios de água da cidade, parando com um monte de caminhão e despejando bolinha de plástico, igual as piscinas de bolinha que vai para shopping, que é quando vocês eram crianças, todo mundo se matava, meus filhos se matavam, às vezes tinha, sei lá, tinha ali cobra no meio das bolinhas, aparece um escorpião, aí as crianças morrem também, enfim. Mas a ideia é, por que lotaram os reservatórios jogando milhões de bolinha de plástico? Então, eu preciso de água, apagar um incêndio, tá muito quente porque tá tudo queimando, aumenta a temperatura, a água evapora rápido, o reservatório vai secar. Só que a evaporação que a gente vai ver em breve é um processo superficial. A evaporação só acontece na superfície da água. Quanto maior a superfície, mais rápido evapora. É por isso que você põe roupa esticada no varal. Você costuma pegar a máquina, aquele bolo, e põe o bolo inteiro e deixa só secar assim, você estende tudo, né? Por quê? Você está aumentando a área superficial de contato da água com o ar. Ela vai secar bem mais rápido. Por que que em cheiro de bolinha? Matéria não consegue ocupar o mesmo lugar que outra matéria.
matéria. Se a superfície está cheia de bolinha, não tem água ali. A água evapora muito menos. Aí o que eu estou fazendo com isso? Estou preservando a água líquida, que é o que eu preciso naqueles incêndios de proporção gigante. Eu tenho que ter água líquida, então eu estou diminuindo a evaporação. O reservatório fica. Agora, quer ver a UEL, por exemplo, que no Paraná, a UEL é a prova que mais pega figura, gráfico, foto. A UEL recorta uma foto dessa, um puta de um reservatório bufado de bolinha e vai pedir para você achar a explicação. Aí o que você fez? Você só guardou que a água é polar, que a água é angular e a água faz ponto de hidrogênio. Pronto, você responde? Não. Então a gente tem que fazer essas conexões. E aliás, essa receita de Los Angeles é antiga, tá? Eles pegaram a receita de quem? Do Japão. Japão, quando entra em período de estiagem, como o recurso hídrico lá é bem pequeno, eles enchiam de bolinha todos os reservatórios. Tipo a Sanepar. Aí na Sanepar ia encher de bolinha. Hoje eles não fazem mais isso. Eles mudaram. O que eles estão fazendo? Eles puxam numa esteira placa fotovoltaica. Aí cobre a lagoa inteira, mas com placa solar. Aí a lagoa está coberta, então a água não está exposta e ela está inteira forrada de placa solar. Fiz virar energia elétrica. Por quê? Porque ela não tem espaço. Como é que eu vou fazer um sítio de energia elétrica igual a gente pode fazer no Brasil? Pega um puta de um pasto, enche de placa solar. Você consegue fazer isso no Japão? Não. Então eles estão fazendo placa solar onde? Reservatório de água, teto de prédio, telhado de casa, cobrindo tudo de placa, tudo. E piscina no inverno, essa mesma tela que você puxa, ela abre cheia de placa, galera que tem piscina no inverno tá cobrindo a piscina também. Então eles mudaram, eles não usam mais bolinha. Uma bolinha era usada no Japão, Los Angeles acabou copiando, que é uma medida de emergência, né? Não dá para você ir lá no meio do incêndio e monta a placa solar com tudo queimando, né? Vai forra de bolinha. Mas tá vendo uma pergunta que se torna difícil para você interpretar se você não fizer essas conexões? Nós vamos trabalhar muito com isso, galera, bastante com isso. A gente tem que aprender a base, só que você tem que sair um pouco da base também. Que é o que os vestibulares estão perguntando, é o que o Enem pergunta, enfim. Então, dessa maneira, nós estamos preparados para principais provas, FUVEST, Unesp, Enem, UEL, Federal, UEM. Como eu falei, a própria UEPG, que a UEPG sempre foi de cobrar decoreba, essa última prova mudou. A UEPG agora ela também está indo mais nesse viés, mais nesse sentido. Então, nós estamos trabalhando para qualquer prova que você quiser encarar, beleza? Povo, qualquer dúvida, quem for online, manda aqui no chat, aí eu vou olhando conforme eu faço pausa na aula. Quem é aqui da sala? Mano, sala pequena, aproveita, pode perguntar. É diferente você estar estudando aqui do que numa sala que tem 250 alunos. Uma sala de 250, mano, não dá para perguntar, porque se cada um for perguntar, não tem como. Imagina se 40 alunos quer perguntar na aula, não tem aula. Mas aqui dá, são poucos alunos. E a gente vai ter monitoria, tá? Tudo bem, eu tenho monitoria à tarde, eu também que vou trabalhar em monitoria. É à tarde, mas é meu horário de aula, mas vai ter de manhã também. Então, de repente, se puder de manhã, passa lá e dá uma olhadinha. Se puder em nenhuma, faz igual a galera online. Mas eu não posso mandar no chat. Manda particular. Pega lá o Instagram meu de professor, super bombado, né? Bota uma foto cada 3 meses, enfim. Mas manda pergunta lá. Na medida do possível, eu vou te respondendo, tá? Galera, o que eu puder fazer, eu vou fazer para ajudar vocês. Inclusive, se eu morrer, eu prometo, eu ressuscito e reponho a aula, tá? Mas vocês têm que estudar, moçada. Vocês viram que antes era a salinha, né? Salinha teve um puta de um resultado legal, passou um monte de gente, renovou quase todos os alunos, mas assim, não adianta você estar numa escola que tem uma aprovação alta se você não estudar. O que a gente vai ver em aula só, galera, não basta. Eu vou me desdobrar para você aprender a matéria, conseguir levar a matéria. Mas assim, vocês têm que fazer a parte de vocês. Tem que sentar, tem que revisar, tem que rever a matéria, tem que fazer exercício. Galera, sem isso não dá. Ainda mais quando você quer uma universidade e você quer um curso concorrido, né, uma estadual, uma federal, sem isso não rola. Então vamos comigo. Eu sei que dá sono, nós passamos um cafezão, tá? A gente faz uma feijoada na hora do almoço com caipirinha para não dar sono, né? Aí todo mundo baba aqui, mas enfim, eu tô ligado que cansa, é foda, né? Eu entendo tudo isso, mas assim, pensa, um monte de aluno desiste, chegou lá e fala, pô, eu tô com sono, eu não aguento mais, é aí que você vai largando a tua vaga, é aí que você tá deixando ela embora, mano, segura, eu vou estar aqui, falando, nossa, você é animado, não, por dentro eu tô morrendo, tô super cansado, enfim, trabalho pra caralho, um monte de escola, cidade diferente, moro com os filhos, enfim, tem um monte de
gatos, que são tão bonitinhos, meus gatos. Enfim, você gosta dos filhos? Dos filhos eu gosto, e dos gatos, os gatos eu adoro. Enfim, então, meu, é foda. Por dentro eu tô mega cansado, mas vocês não vão perceber, vocês nunca vão desconfiar. Mas por dentro eu tô me arrastando, vocês não vão perceber. Vocês têm que fazer a mesma coisa com vocês. Puta, eu tô cansado, foda-se, dá um jeito. Estuda, vai, dá um up, passa um café, vambora. É aí que tua mão vai chegando perto da vaga que você quer. Depende bem mais de vocês do que de mim, na verdade. Bom, vamos começar, porque dezembro tá aí, né? Um pulinho chegou dezembro. Ó, galera que tá em casa, vamos acompanhando pelo quadro. Galera que aqui tem livro, a gente começa com a inorgânica, que é a Química A, e já na quinta eu vou mandar os exercícios do livro para a galera que está online, tá? Vou fotografar todos os exercícios, o gabarito e mando para vocês. Semana que vem eu vou mandar da aula e já vou mandar uma lista dessa que eu falei, que eu vou preparar mais aqui localizada para gente, tá? Tipo federal, UEL, UEM, já faço uma lista dessa, ok? Bom, nós vamos começar então, galera, com a Química A, que a gente cai em modelo atômico. Vamos lá? A galera que está em casa, tá? Não estão perguntando se dá para comprar esse livro. Na real, não sei. Mas olha, pode acompanhar com o livro que você quiser. Tá? Se você tem outras apostilas, vai olhando a matéria nas outras apostilas. Aqui na aula, foca no que eu estou passando, explicando. Tá? A apostila mesmo é para você ter mais uma referência. Eu tenho outra que é de outro grupo. Ok, estuda com ela. Tá? Não tem problema. O que a gente vai usar mesmo é exercício, que aí eu vou sempre passar para vocês. Tá? Então a galera que está em casa, eu vou fotografando e vou passando. Bom, vamos lá, povo. A gente começa então com a Química A. Deixa eu me apresentar formalmente, né? A fraquinha é essa? Tem outra aqui. Deixa eu trocar de caneta, galera. Aí. Não caia, não caia. Aí. Então vamos lá, galera. Essa frente aqui, ela é bem relevante. Por quê? Nessa vibe que eu falei, que não basta só você, tipo, decorar o que é água, geometria, essa matéria é o mesmo esquema. Tá? A gente vai analisar modelo atômico, mas nós vamos analisar pela cronologia, pela história, e aí a gente sempre analisa o que aconteceu em cada época para acontecer esse determinado modelo. Aí você vai perceber que fala, nossa, o Enem cobra direto assim, cobra. FUVEST cobra assim o tempo inteiro, cobra. O EL cobra também, sim. Tá? Federal também, sim. Tá? Então a gente já começa aqui, essa matéria é super importante, ela está aparecendo bastante nos vestibulares. Tá? Galera, vamos lá. Primeiro registro de átomo está aqui, ó, mais ou menos em 400 antes de Cristo. Com Demócrito e com Leucipo. Curiosidade, esses caras não se conheceram, tá? Por quê? Porque havia 60 anos de diferença de um para o outro. A gente sempre bota o nome dos dois, né? A galera imagina que eles eram colegas de filosofia. Não, tá? Demócrito e Leucipo chegaram aqui nessa ideia. Bom, vamos lá. O que aconteceu para esses filósofos chegarem nessa ideia de átomo? A gente tem que voltar um pouquinho. Tá? Se você volta aqui algumas décadas,
você vai parar num cara que se chamava Tales, o matemático, ou Tales de Mileto, porque era a cidade que ele morava. Tá? O Tales de Mileto, claro, havia outros também, mas ele é considerado um dos primeiros filósofos naturais. O que ele fez? Ele fez observações da natureza e explicou. É isso, até então ninguém tinha dado explicações, ou pelo menos não tão detalhadas, em relação à natureza. E aí ele lança a ideia do elemento água. Ele fala assim, todas as coisas encontradas ou existentes na Terra, elas são formadas pelo elemento água. Nessa época, povo, elemento não é elemento de tabela periódica, tá? O elemento água seria tipo uma entidade, enfim. Por que ele chega nessa conclusão? Perto de Mileto havia alguns riachinhos. Tá? Olhando para os riozinhos, ele viu que no rio tinha peixe, ou seja, dentro da água está, entre aspas, brotando vida. Havia planta também. Então, dentro da água, outros tipos de vida, animal, vegetal. Aí, alguns rios eram assoreados. Aí virava ali um pântano, né, que aqui a gente chama de brejo mesmo, e aí aquele local alagadiço já tinha uma vegetação bem maior. Então, como é que ele observa? A água está virando um terreno meio lamacento e está saindo mais vida. Alguns riachos estavam tão assoreados que, de repente, eles desapareciam. E aí virava uma formação rochosa. E lá para frente, vários metros ou alguns quilômetros, de repente vinha uma nascente, e o riacho tomava curso de novo. E olha como ele pensa, né? Eu estou vendo a água se transformar em rocha e mais para frente a rocha vira água de novo e continua. Então, analisando esses fenômenos e a natureza em volta da cidade dele, ele lança essa ideia: a água é o elemento formador de todas as coisas. Se eu me cortar, vai escorrer, então tem água em mim também. Tá? Então, tá no riozinho, tá no peixe, tá na planta, virou rocha, tá em mim. Tá? Ela é o elemento formador de todas as coisas. Essa ideia agradou tanto que a hora que ela chegou em 400 anos antes de Cristo, ela chegou com uma teoria dos 5 elementos. Eu não tenho só a água. Agora é assim, na Terra a gente tem quatro elementos. Tudo que tem na Terra é formado por água, ar, terra e fogo. A água seria qualquer líquido, a terra seria qualquer sólido, então terra não é solo. Isso aqui é sólido, então isso aqui é terra também. O ar seria qualquer gás, que não existia o nome gás. Só por curiosidade, o nome gás ele começa a aparecer mais ou menos em 1800 e barará. Até 1800 todo mundo falava ar. Aquilo ali é um ar, beleza? Então ar seria gás e fogo seria qualquer forma de energia, não necessariamente só o fogo. E olha que curioso, por essa perspectiva, o nosso corpo é formado pelos 4 elementos. Porque, como eu falei, eu tenho sangue, cortou, escorreu. Suco gástrico, líquido. Eu tenho terra, eu sou formado por ossos também. Proteína, é sólida, beleza. A gente tem vários gases, cavidade preenchida de gás, enfim. E nosso corpo é quente, a gente tem fogo. Então, tá vendo? Mas é meio viajado, tá? Mas você tá em 400 antes de Cristo. Me dá uma explicação melhor. A ciência não é considerada nem que ela tinha nascido até então. Me dá uma explicação melhor. Não tem uma explicação melhor. Essa é perfeita para a época. Fenômeno natural. Explica para mim nessa época o que é chuva. O elemento água ele vai cruzando com o elemento ar, chega uma hora que o elemento água ele está em maior quantidade, o ar não sustenta e a água cai. E de certo modo é mais ou menos assim até hoje. Mas está vendo? Essa era a explicação. Então esses eram os 4 elementos. E havia o 5º elemento. O 5º elemento era o céu, era o espaço. Ele era chamado de éter. E o 5º elemento, como ele envolve a Terra, então ele também envolve a gente. E o 5º elemento, nele habitam deuses. Nós não estamos em monoteísmo, tá? Aqui não tem cristianismo. Aqui tem uma caraiada de Deus. A maioria mora onde? No céu. Então, se eles escolheram lá e o céu está permeando a terra, o 5º elemento que eles chamavam de éter, eles não falavam céu ou espaço, falavam éter. O Einstein, por curiosidade, ele se referia ao espaço com o termo éter. Então, o 5º elemento, que é o éter, é o elemento perfeito. Por quê? Porque o éter englobou tudo. Nós não estamos aqui na Terra, formando tudo isso. O éter vem e engloba a Terra inteira. O éter, então, é o elemento perfeito. Esse é o 5º elemento.
Tá? Quem tiver curiosidade, tem um filme da década de 90 que se chama O Quinto Elemento. É com o Bruce Willis, enfim, então tem uma goiabada lá no meio, tá? Mas se você prestar atenção nos detalhes, ele explica perfeitamente a ideia dessa teoria, tá? E o quinto elemento é a Mila Jovovich, que era uma deusa que caiu do espaço direto para a Terra, tá? Então o filme ele é coerente, apesar de ser viajado, mas ele é um filme legal. O dia que você tiver um tempinho, que você deve ter, né? Porque tua mãe vira tempo, você não faz nada, você só estuda, né? Então a tua família acha que você tem um tempo do caralho, procura esse filme, tá? Ele é um filme legal para você entender melhor a teoria dos 5 elementos. Ele tá bem embasado. Tá, é nesse contexto agora que vem o Demócrito e Leucipo. Primeiro erro, mano, cuidado. Tem vestibular que coloca: Demócrito e Leucipo queriam derrubar a teoria dos 5 elementos. De forma nenhuma. Tá? Eles concordavam totalmente. Eles tentaram acrescentar o termo átomo na teoria dos 5 elementos. Por quê? Tá, começa aqui com Demócrito, em que ele faz um raciocínio assim. Imagina você pegar essa chapa de madeira ou uma barra metálica. Tá? Essa chapa eu consigo quebrar. Então, dividir ela em duas partes. Tá. Ao invés de eu dividi-la em duas partes, e se eu dividir perto das infinitas vezes? Pega esse pedaço de madeira e vai quebrando perto das infinitas vezes. Ou pega uma barra de ferro e vai quebrando perto das infinitas vezes. O que vai acontecer? Vai chegar uma hora que esse pedaço de madeira está tão pequeno, mas está tão pequeno, a barra de ferro vai estar tão pequena que você não vai conseguir quebrar mais. E você chegou no quê? Na menor parte dessa matéria. Tipo uma barra metálica, você vai chegar numa bolinha de metal, de ferro, que não dá para quebrar mais. Tá? Ou um pedaço de quadro que vai manter essas propriedades, mas não dá para quebrar mais. Ou um pedaço dessa madeira que não dá para quebrar mais. Tá? Você chegou na menor parte dessa matéria. E por que o nome é átomo? Porque átomo em grego significa indivisível. Tá? Eu vou chegar numa parte indivisível. É isso que eles propuseram. Todos os elementos são formados por átomo, é isso. E aí anunciaram isso na escola, nas escolas ou para os amigos filósofos. Tá, a hora que as escolas filosóficas viram isso, principalmente Platão e a escola de Aristóteles, não pode. Tá? Não pode por quê? Por conta do éter. Eu estou usando o termo, vamos dividir essa madeira, vamos dividir esse quadro, vamos dividir uma barra metálica. Vamos trocar o termo dividir por quebrar? Eu vou quebrar essa madeira, eu vou quebrar uma barra metálica, eu vou quebrar esse quadro, tá? Se o éter é o elemento perfeito, aquilo que é perfeito não pode ser quebrado. Então tá vendo que a ideia do átomo não é que ninguém viu, mano, você não precisa ser um gênio para perceber isso, que se eu pegar essa tábua aqui e quebrar perto das infinitas vezes, realmente vai chegar um pedaço que tá tão pequeno que não quebra mais, mas ameaçou o éter é perfeito, aquilo que é perfeito não pode quebrar, tanto que eles até fizeram assim, vamos fazer a concessão, vamos falar que terra, água, ar e fogo é feito de átomo e o éter não, só que aí eles bateram em cima, não, tudo é feito de átomo. E aí a escola de Aristóteles principalmente falou não, então isso é um erro. O átomo é um erro de percepção. Todos os materiais são eternos e todos os materiais são contínuos. Aí você vai fazer o quê? Você vai ficar com esses caras que era gente boa, mas não eram os filósofos mega conhecidos, ou você vai ficar com Platão e com a escola de Aristóteles? Nós vamos ficar com Platão e com a escola de Aristóteles. Negaram a ideia do átomo. E negaram a ideia, porém, óbvio que chamou atenção. Uma moçada amou essa ideia, falou, pô, tá, a escola de Aristóteles negou, mas inclusive eles deram até algumas ideias complementares, outros filósofos, tipo, o elemento água, o átomo deve ser uma bolinha, por quê? Porque a água flui. Se eu jogar água aqui no chão, ela vai escorrer. Para ela escorrer, se o átomo for uma bolinha, ele vai rolando. Tá explicado. O elemento terra, tipo, essa bancadinha aqui é de elemento terra. Tá vendo que ela não vai se autodesmanchar desde que você não quebre. Tá? Por que ela não muda de forma? Os átomos do elemento terra, ou eles têm gancho, tipo gancho é tipo um anzol. Fala, não, mano, mas é impossível. De novo, calma, você tem que olhar com as ideias dessa época. Então, ou eles têm ganchos, aí um fica preso no outro, ou eles são ásperos, tipo velcro, aí um fica enroscado no outro. Por quê? Porque não flui.
Tá? O ar e o fogo, eles não falaram muita coisa, porque, como eu falei, ninguém nem sabia o que era um gás e a galera não entendia muito bem o que era energia. Tá? Mas até deram umas ideias legais. Bom, a ideia vai correndo por fora, os séculos vão passando, e aí, de repente, a gente cai na Idade Média. A Idade Média, que na parte de ciências humanas é considerado um período tenebroso, que a hora que a igreja assume o poder, para a ciência não foi. Por quê? Por conta de alquimistas. Tá? Alquimista era uma mistura de cientista com mágico, enfim, tá? Uma galera mística, e essa galera enfiou a mão na massa. Inclusive, a maioria morreu. Tá? Morreu porque pegou veneno, comeu veneno, morreu queimado, enfim, mas essa galera enfiou a mão na massa para tentar descobrir o que estava rolando. E aí, de repente, começaram a perceber: olha, eu não estou encontrando terra, ar, água e fogo. De repente, ali de alguns materiais como a urina, eu consigo tirar ali alguns materiais específicos que dá para usar em fogos de artifício, depois dá para usar para fazer pólvora. Eu consegui tirar um elemento que chama fósforo. Opa, descobri um que é enxofre. Olha, achei um halogênio. Inclusive, o cara que descobriu os halogênios, que era um alquimista meio farmacêutico, que chamava Shelley, tem uma história triste, né, coitado? Nessa época a galera morre. É ele também que consegue sintetizar o cianeto pela primeira vez, que cianeto é artificial, a maioria, você encontra alguns na mandioca brava, né? A Wen falou de mandioca brava e cianeto. Essa última prova da Wen. O cara que produziu o cianeto, a hora que ele produziu, o vidro escapou da mão dele, caiu e quebrou. A hora que ele agachou para limpar, ele respirou e caiu morto em cima dos cacos. Então a galera foi achando, halogênios, enfim. Aí começaram a questionar: cadê o tal da terra, água, ar e fogo? Eu não estou achando isso. Aí passa a Idade Média, começa uma galera que vai fazendo laboratório que lembra aqueles laboratórios que a gente tem hoje. Aparece um cara que chamava Robert Boyle, que foi super importante. Aparece o Cavendish, a maioria nunca nem ouviu falar nesse nome. Todo mundo deve muito ao Cavendish. Por quê? Cavendish era podre, mas podre de rico. Pensa num cara mega rico. Cavendish era gay, não teve descendente. O que ele fez? Antes de morrer, instituição Cavendish. Vocês vão vender tudo que eu tenho e o dinheiro vai ser usado para financiar o melhor laboratório do mundo que tem até hoje, que está lá na Europa. No Cavendish foi onde o Watson e o Crick mapeou a dupla hélice do DNA. No Cavendish, que há 20 anos mapearam o genoma humano. O Cavendish já saiu mais de 60 prêmios Nobel desse laboratório. É o laboratório tipo mais importante ever. Esse cara, ele viveu em 1600 e barará. O Robert Boyle também. Aí eles começaram a pesquisar e começaram a encontrar mais substâncias, mais elementos. Aí o século vira. Aí vem o Lavoisier, aí vem o Proust, que são considerados os dois pais da química moderna. Aí, tipo, cara, não tá dando para sustentar isso aqui. A gente está descobrindo muita coisa e eu não estou mais conseguindo sustentar esses 4 elementos. E aí, falando do Lavoisier e do Proust, eles acabam descobrindo leis que quem vai explicar é o Dalton, é o primeiro modelo atômico. Então vamos dar uma olhada quais foram as leis, aí a gente pula para o Dalton. Vamos lá? Então nós estamos agora em 1776. Então, leis ponderais. O nome ponderal, povo, significa massa, beleza? Então, essas leis são leis que estão vinculadas ao estudo da massa. Por quê? Naquela época, você media com razoável precisão a massa dos elementos. Não tinha próton, não tinha nêutron, não tinha elétron, nada, né? E aí, Lavoisier e Proust, eles conseguem determinar a base das leis da estequiometria. A lei de Lavoisier é bem mais famosa, vamos começar por ela. Então, primeira lei, lei de Lavoisier. Hoje o quadro não fica tão colorido, tá? Que a galera pediu para não usar o vermelho. Então vamos para cores frias.
Vai lá, lei de Lavoisier é a lei da conservação das massas. Tá? Então, ó, colocar aqui o enunciado e explicar. Então tá aqui, povo, enunciado tá lá, a lei de Lavoisier, a lei da conservação das massas. Toda vez que você fizer uma reação em sistema fechado, a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Anota rapidinho e vamos fazer todo o contexto. Eita, tô sem óculos, né, que é mais para perto, olhei lá pro fundo tem uma escada, eu achei que era um aluno com a mão erguida, eu ia perguntar, fala, pode falar. Galera, enfim, vamos lá, ó, pois é, né, mas tudo bem, escada, você tá com dúvida? Não? Ok, beleza, qualquer coisa é só falar. Bom, povo, a gente não pode entrar nessa lei sem saber por que, que essa lei foi formulada. Tá? E a hora que você souber, vai dar uma olhadinha no Enem, vai dar uma olhadinha na FUVEST, que perguntaram antes dessa lei. Tá? Tá, nós estamos em 1776. Vamos voltar para mais ou menos 1714. Em 1714, 710, um médico que chamava Ernest Stahl, ele fez a teoria da combustão. Olha como isso já caiu de balde no Enem, já caiu aqui na UEL também, várias vezes. Tá? Ele fez a teoria da combustão. Porque, ó, combustão, colocar fogo nos materiais, era um puta de um mistério. De novo, imagina que você está em 1710, eu vou te dar essa placa de madeira, vamos supor que ela tem 1 quilo, você vai queimar essa placa, e a hora que ela terminar de queimar, a cinza que sobrou tem 200 gramas. Pergunta, onde foi parar os 800 gramas de diferença? Toda vez que você queima matéria orgânica, o que sobra está bem mais leve. Então, onde foi a diferença de massa? Ninguém sabia explicar. E o mais curioso é um metal. Toda vez que você queima um metal, a massa no final é maior, ela aumenta. Ó, você pegar um pacotinho de bombril que deve ter uns 100 gramas, se você queimar o pacotinho de bombril em cima de uma balança e não perder a cinza, você vai ver que no final a cinza vai ter uns 150 gramas. Como é que eu queimo um material que tem 100 e no final passou para 150? Explica isso para mim. Ninguém sabia explicar. Aí veio o Ernest Stahl, que era um médico, e ele fez uma teoria dando uma explicação. A teoria, de novo, é viajada, só que você tem que olhar com a perspectiva daqui. Nós estamos em 1710, nós não estamos em 2025. Ele já vamos ver. Aí, voltou, apareceu aqui. Aí, beleza, fechou.
Tá, então, ó, voltando, a galera que estava em casa, né, eu falei para a sala, é minha energia negativa. Eu sempre estou feliz, né, moçada? Sou uma pessoa feliz, simpática, aí minha energia negativa interfere no ar, na lâmpada, no som, aí, enfim, vocês. Se tiver dor de cabeça, sou eu, beleza? Mas vai lá, mas eu tô ótimo, tá? Eu tô sempre ótimo. A interferência é nos outros. Beleza, ó. Tá, então esse Ernest Stahl, ele lançou a ideia do flogisto. Todo corpo que queima libera flogisto. Como eu falei, não dá para ver, não dá para pegar, mas ele tem massa. Então, esse pedaço de madeira, 80% dele, na verdade, é flogisto. Então, se eu queimar 1 quilo, 800 gramas é o flogisto que sai, aí sobra 200, tá explicado. Tá? Eles falam, mano, mas tá muito esquisito, eu sei que tá. Só que é isso que você tem que olhar, nós estamos em 1710. Tá? Dependendo do que você fizesse, ia ser queimado ainda em praça pública. Então, nós não estamos num período que tem a explicação que tem hoje. Oi? Então, é uma entidade, sei lá, ele pertence ao material, só que quando você queima, ele sai. Ele não tinha uma descrição, mesmo porque, pela teoria, você não consegue ver e não consegue pegar. Você só sabe que tem, ele sai e tem massa. Mas como ele é, não sei, não dá para ver. Como é que ele é, não sei, não dá para pegar. Tá? Enfim, era muita incerteza. Mas era isso, era uma entidade dentro de material que pega fogo. Tá? Ah, e esse nome tem que vir em latim, agora eu não lembro exatamente, tá? Mas uma pesquisadinha rápida a gente consegue achar, tá? Agora, ó, e um metal que quando você queima, a massa aumenta? Aí era o flogisto também, só que era o antiflogisto, ou flogisto negativo. O flogisto negativo também não dá para ver, também não dá para pegar, só que como ele é negativo, a hora que ele sai, a massa do corpo fica maior. Tá, beleza, ele lança essa teoria. Essa teoria foi super bem aceita. Por quê? Mais uma vez, lá em 1710, me dá uma explicação melhor. Mano, ninguém sabia explicar. Tá? Então ela foi super bem aceita. E aí a gente chega em Lavoisier. Tá? Lavoisier, que se chamava Antoine Laurent Lavoisier. Lavoisier, galera, hora que ele pega a teoria da combustão, ele fala, mano, alguma coisa tá errada aqui. Esse flogisto não tá certo. Não pelo fato de não dar para ver e ele ter massa, mas assim, ele fala, como é que o mesmo material, ora ele sai e o objeto perde massa, e ora ele sai e ele ganha massa. Porra, não é o mesmo flogisto? Então é 880. Ou todo mundo fica mais leve, ou todo mundo fica mais pesado. Por que tem para alguns casos a massa diminui, para outros ela vai aumentar? Então ele botou em xeque a ideia do flogisto, mas ele não sabia responder. Até que em 1774 para 75, um cara que chamava Joseph Priestley, o Priestley era pastor anglicano, e nas horas vagas ele brincava com ciência. O Priestley descobriu o oxigênio. A hora que ele descobre o oxigênio, ele acabou percebendo que os materiais queimavam com muita facilidade nesse gás puro. E a vela demorava mais para apagar em meio de oxigênio puro. Só que ele acreditava na teoria do flogisto. Então, o oxigênio, o que ele interpretou? Ele interpretou que era como se fosse o ar sem flogisto. Porque, ó que curioso, eu fico devendo que prova discursiva pediu isso, tá? Teve uma prova que pediu para explicar pela teoria do flogisto, a hora que eu pegar uma vela e botar um vidro nela, por que ela apaga? E aí, pela teoria, era assim, ela vai apagar não porque ela consumiu oxigênio, ela está queimando e está liberando o flogisto. A hora que o flogisto ocupar todo o espaço, não tem mais lugar para ele sair. A hora que ele não sai mais, o fogo apaga. Então, esse cara que chamava Priestley, ele achou que o oxigênio era um ar que tinha zero flogisto. Se tem zero, cabe mais. Por isso que uma vela queima mais tempo com esse gás. Então, é assim que ele interpretou. A hora que o Lavoisier soube, ele falou, mano, a chave da combustão está nesse gás. E esse Priestley interpretou errado. Falei, eu preciso descobrir como que eu obtenho esse gás. E aí o Lavoisier vai e arma uma festa. Aí ele chama o Priestley ficou super lisonjeado, por quê? Porque ninguém da ciência dava crédito para ele, e assim, o cara era pastor, a ciência era um hobby dele, né? Então a galera da ciência não levava a sério, falou, vou chamar o cara, ele ficou mega lisonjeado, por quê? O Lavoisier era um nobre, Lavoisier era um porco, tá galera? A gente tem que ter essa ideia também, todo cientista é legal, é o caralho, esse cara era um porco, ele era um podre, Lavoisier
na França, ele ocupou o cargo do farmer. O farmer seria o fazendeiro, mas não fazendeiro que tem fazenda. Seria o equivalente no Brasil ao chefe da Receita Federal. Tá? Na época dele, ele mais que dobrou os impostos, ele começou a construir um muro em volta de Paris para as pessoas não fugirem da cidade. Você pode fugir, mas você tem que pagar o teu tributo. Você não tem dinheiro, você vai me dar galinha, você vai dar vaca, você vai dar parte da plantação, eu vou pegar a tua casa. Lavoisier era odiado pela população. E a hora que ele mudou essa lei, mais da metade dos impostos, ou uma parte grande, não lembro exatamente se era metade, podia ficar com o farmer. E um ano ele ficou multimilionário. Lavoisier fez amizade com a galera do clero, virou nobre. Lavoisier era um snob de um caralho. E ele foi o presidente da Royal Society. A Royal Society foi a maior academia de ciência do mundo. Um dia um cara foi apresentar um trabalho e a hora que ele acabou, ele falou, mano, você nunca mais pisa aqui. Teu trabalho é um lixo, é uma vergonha. Falou, eu sou o Lavoisier, eu não tenho tempo para ver essa merda que você fez. Some daqui. Esse cara chamava Robespierre. Uns 2 anos depois veio a Revolução Francesa, Robespierre prende o Lavoisier. Lavoisier é o segundo a ser decapitado durante a Revolução Francesa. Até então, foi a decapitação que deu mais público. Já olho lá. A galera foi bater palma de pé a hora que a cabeça dele caiu. A população odiava o Lavoisier. Robespierre foi decapitado também, tá? Um tempo depois prenderam ele e mataram o cara, mas ele se vingou. Enfim, tá? Vamos lá, ó. Aí, vai lá. Aguenta lá, Giovana, é isso aí, uma parte é isso, eu já vou explicar, tá? Aí o Lavoisier fez o jantar, a hora que o Priestley estava bebaço, ele sentou do lado e falou, escuta, você descobriu um gás novo, né, fala aí. E o cara na puta boa vontade, falou, mano, Lavoisier, ele já era o químico mais famoso do mundo, tá? E foi falando. Lavoisier e a esposa dele, mais ou menos uns 5, 6 meses depois desse jantar, publicaram a teoria da combustão, tá? Falou, mano, não existe flogisto. A combustão é quando uma substância interage com oxigênio, liberando muito calor. Tá? É isso. E aí, o que acontece? Por que queimando um pedaço de madeira a massa diminui, que aí vai de encontro com o que perguntaram lá. Galera, a hora que eu queimar um pedaço de madeira, 80% do produto são gases, é CO2, é água, é monóxido de carbono. E se o sistema está aberto, o que vai acontecer? Esses gases vão se espalhar pelo ar. Vai sobrar o quê? Só o resíduo sólido. Então, por isso que a massa diminui. Agora, e se eu fizer a queima dessa madeira numa cúpula de vidro, que é o que ele fez? Ele fez uma bancadinha em que ele conseguia pôr fogo no material sem precisar abrir a cúpula de vidro. Essa ideia dele virou tipo um acendedor automático de fogão hoje. Aquele botãozinho que você aperta, que acende fogo, o protótipo é do Lavoisier. É isso que ele inventou. Então ele conseguia pôr fogo no material sem abrir a cúpula de vidro. Aí ele colocava a bancadinha em cima da balança, tirava, queimava e depois colocava de volta. Mano, não mudava 1 grama. A massa estava idêntica, era exatamente igual. Por quê? Porque na cúpula de vidro o gás sai, mas ele está preso, ele vai ficar ali. Ele não espalha pelo ar. Então, na verdade, a reação não tem diferença de massa. É que em sistema aberto, os produtos gasosos vão sair para a atmosfera. Você só vai medir a massa do material sólido que ficou. Lembra aquela questão da UEL que colocou um vidrinho aberto, aí falou que a massa era menor, e aí falava que a reação tinha um problema tal, e o gabarito não, a reação está igual. A massa do reagente é igual à massa do produto. Se o sistema tivesse fechado, não daria diferença de massa. Foi uma questão da UEL. E o metal? Por que o metal, quando você queima, a massa aumenta? Então, a hora que você pega bombril é praticamente ferro. Só que a hora que você queima, vamos pôr aqui no quadro que é melhor visualizar, a hora que você queima, ele vira principalmente óxido de ferro 3. Olha lá o que aconteceu, o ferro se ligou no oxigênio. Então, antes, quando era só o bombril, era só ferro. Depois que você terminou de queimar, ficou ferro ligado no oxigênio. Entrou um elemento a mais, Se entrou um elemento a mais, o que vai acontecer? A massa vai ficar maior.
Óbvio. Então, por isso que a queima do metal, a massa aumentava no final. Agora, e se eu fizer com uma cúpula de vidro? O ar que você vai usar, o oxigênio que você vai usar, já está preso dentro do sistema. Você já mediu a massa dele, ele está preso na cúpula de vidro. Então, na verdade, a massa nem diminui, nem aumenta. Porque se tiver tudo fechado, não sai gás e não entra gás. Já está tudo no recipiente. A massa é conservada. Ele lança a teoria da combustão. Bom, como eu falei, né, Priestley, quando descobriu, ficou super decepcionado. Na hora da Revolução Francesa, ele conseguiu entrar num barco e fugiu para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, ele morreu de velhice e nunca mais mexeu com ciência. Pô, imagina, o maior químico do mundo roubou tua ideia. Ele ficou super decepcionado. E o Lavoisier, né, como eu falei, teve sim probleminha em que ele foi decapitado. É assim que a história terminou. Bom, agora vem aqui também a segunda lei, que é a lei de Proust, Joseph Proust. Por maiúsculo. Lei de Proust, vamos lá. Joseph Proust não é o filósofo, tá? Não é o Marcel Proust, é o Joseph Proust. Essa aqui não funciona mais. Tá, esse cara aqui, ele determina a lei das proporções. O Proust, mesmo ano, tá? 1776. Inclusive, Lavoisier e Proust, eles se conheciam. O Proust, galera, ele acaba determinando a lei das proporções. Ele acaba percebendo que toda reação existe uma proporção fixa entre a massa dos participantes. E aí, toda vez que você fizer uma reação, você tem que respeitar essa proporção. Essa lei da proporção, galera, seria assim, ó. Vamos pegar aqui o hidrogênio mais o oxigênio para produzir água. Então, hidrogênio mais oxigênio para produzir água. Em relação à massa, lembra que o H2, a massa é 2, então, ó, vezes 2, massa 4. O oxigênio, galera, a massa é 32 e eu formo 36 de água. Tá, vamos chegar numa proporção mínima inteira, não fração. Ó, 4,32 para 36, não dá para a gente baixar para 1, para 8 e para 9. Então, a gente chegou numa proporção mínima. Então, o que o Proust descobriu? Toda vez que você fizer água, você tem que pegar 1 para 8 para 9. Ó, eu quero usar 2 gramas de hidrogênio. Você não dobrou? Então você vai ter que dobrar o oxigênio também. O oxigênio você vai ter que pegar 16. Aí de água vai dar 18. Ó, 1 para 4, quadrupliquei. Eu tenho que quadruplicar o oxigênio também. Vai dar 4 vezes mais água. Peguei 100. Se você pegar 100, aqui você vai ter que pegar 800. Vai dar 900 de água. Então, a reação de formação de água, ela segue essa proporção, 1 para 8 para 9. Parece uma bobeira, mas isso é de boa. Então, na época até então ninguém sabia. E onde você usa essa lei, por exemplo, no mega cotidiano? Vamos cozinhar. Vamos fazer um bolo, vamos fazer um pão. Você vai usar meio quilo de farinha, um tablete de fermento, um ovo, uma xícara de azeite e vamos colocar uma meia xícara de água para o fermento crescer. Beleza, eu quero fazer o dobro do pão. Se eu dobrar só a farinha, deixar o resto sem dobrar, vai dar certo o pão? Não.
Tá? É o que eu falei, vamos pegar 2 de hidrogênio? Beleza, tem que pegar então 16 de oxigênio. Tá? Então as reações seguem uma proporção. É cozinhar. Tá? Ó, eu vou fazer uma receita de arroz. Tá, dobrei a receita, mas vou deixar a água igual da primeira. Vai dar certo? Não, vai ficar tudo cru. Tá? Dobrou o arroz, você tem que dobrar a água também. Tá? Então é isso, o Proust acaba descobrindo essa proporção. E por que tem a comparação com a cozinha? Porque cozinhar nada mais é do que fazer reação. Tá? Cozinhar é um mini laboratório que você tem na tua casa. É isso, ele descobre essa proporção. Tá? Agora, por que essas leis aparecem? Por curiosidade, que nós vamos ver agora no outro modelo. Lavoisier descobriu essa lei, Proust descobriu essa lei. Por que elas funcionam? Não faço ideia. Tá? O Lavoisier descobre, esse cara faz mais de 500 experiências e em todas elas a massa conserva. Aí ele fala, em sistema fechado, a massa é conservada. Lavoisier, por quê? Não faço ideia, mas ela é. Tá? Aí vem o Proust, ó, toda reação segue uma proporção, dobrou, dobra todo mundo, triplicou, triplica todo mundo. Por quê? Também não sei. Tá? Então, olha que curioso, eles descobrem as leis, mas eles não sabem explicar por que a lei deu certo, por que ela funciona. Quem que explica? A explicação vem 30 anos depois, Dalton, o primeiro modelo atômico. Então, o que Dalton ou átomo tem a ver com isso? É Dalton que explica essas duas leis. Tá? Então, vamos agora para o primeiro modelo para valer? Vai lá, modelo de Dalton. Bom, Dalton, que se chamava John Dalton. Dalton foi um cara total fora da curva, tá? Descobriu muita coisa, desenvolveu várias leis. A gente vai estudar Dalton em gases também, tá? E a principal contribuição dele foi o modelo atômico. Então, ó, primeiro modelo, John Dalton, em aproximadamente 1808. Ó, por que que aqui é o primeiro modelo, galera? Aquilo que eu coloquei dos filósofos, não. Na química, para ser considerado como modelo, você tem que ter uma confirmação experimental, que ó, a prova pode trocar por um termo técnico. Ao invés de confirmação experimental, a prova pode falar empirismo ou base empírica. Toda vez que a prova falar base empírica é isso, quer dizer que tem que ser confirmado alguma coisa na prática. Lá dos filósofos, mano, era a época dos filósofos, não tinha laboratório, não tinha nada. Então aquilo ficou só no campo das ideias. Tipo, eu acho que é assim, dá uma prova, não deram. Agora Dalton deu, que é o quê? O que eu acabei de falar. O modelo do Dalton é o que explica essas leis. Porque os caras descobriram, mas não souberam explicar. O Dalton explica, ele mata toda a estequiometria. Ele explica todas as leis de uma vez só. Então, essa é a base do modelo de Dalton. Ele acaba explicando as leis da estequiometria que a gente acabou de analisar. Então, vamos lá. Ó, primeiras características principais. Então, os átomos são esféricos, maciços e indivisíveis. Então, concordando com o filósofo, se átomo é a menor parte da matéria, a hora que você chega na menor parte, realmente você não consegue dividir. Né? Então, ó, aqui nas características, né, o livro acaba dando, preciso do óculos, não enxergo nada, já confundi a cadeira com o aluno, imagina a apostila. Então, aqui nas características, deve ser as primeiras, ele acaba colocando exatamente esses detalhes, ó. Isso, tá? Então, maciço, esférico, indivisível. Ó, pensa em átomo, é uma bolinha, essa bolinha é totalmente preenchida de matéria, e como essa bolinha é a menor parte da matéria,
ela não tem como dividir mais. Tá? Essas são as principais características. Ah, é a tal da bola de bilhar? A gente já chega lá. Tá? Mas, moçada, ó que curioso, se você voltar alguns anos para a UEM fez uma somatória inteirinha sobre o modelo de Dalton. Ó por que a matéria não pode ser simplificada. Tá? Na maioria das aulas, o professor vira e fala, galera, Dalton nem cai, caiu Dalton, é só lembrar que é uma bola de bilhar, beleza. A UEM falou tudo do modelo de Dalton, menos a bola de bilhar. Tá? Então vamos agora analisando com calma o que mais que ele falou. Tá, falou o seguinte, átomos de um mesmo elemento são idênticos tanto no volume, mas especialmente na massa. Ó, pensa assim, eu vou pegar, sei lá, 20 átomos de oxigênio. Eu vou pegar 20 bolinhas exatamente iguais. Elas têm o mesmo tamanho e elas têm exatamente a mesma massa. Tá? Então, átomos de um mesmo elemento, eles apresentam principalmente a mesma massa. O que mais que ele faz, galera? Ele faz a classificação de substâncias em substâncias simples e substâncias compostas. Ó, essa parte aqui, como ela vai vir em outra frente da química, eu só vou relembrar. Tá? O que ele percebeu? Ele percebeu que havia compostos que eram feitos do mesmo átomo. Por quê? Porque eles não sofriam decomposição. Ó, o que é uma decomposição? Decomposição é o que você faz, por exemplo, com açúcar, na hora que você vai fazer calda de pudim. Você aquece o açúcar e aí, repara que ele vai mudando de cor, né? Ele fica meio bege. Por quê? Porque o açúcar ele quebra em carvão e água. Uma parte derrete, por isso que continua doce, ainda tem açúcar, mas por que vai ficando caramelo, bege, carvão? Carvão é preto. Forma um pouquinho de carvão e forma água. Isso é uma decomposição. Decomposição é pegar um material, quebrar esse material e produzir outros compostos. Tem material que não sofre decomposição, não tem como virar outro composto. Por exemplo, o gás oxigênio. Vamos decompor o oxigênio. Seria o equivalente a eu falar, pega o oxigênio e faz ele sozinho se transformar, sei lá, em água, sozinho se transformar em açúcar, em ácido sulfúrico. Não tem como. O oxigênio não é só O2, a fórmula dele não é só essa. Se nele só tem oxigênio, você vai tirar o que de dentro dele? O oxigênio. Não tem como tirar outro material. Então, ó, aqueles materiais que não sofrem decomposição, ele chama de substâncias simples. São substâncias feitas por um único elemento. Então, ó, tipo oxigênio, hidrogênio, enxofre. Essa galera aqui é substância simples, elas não sofrem decomposição. Agora, substâncias compostas, elas sofrem decomposição e elas produzem materiais diferentes, tipo a água, ó, o açúcar que eu acabei de falar. Ó a água, por exemplo, se você colocar água mediante uma aplicação de corrente elétrica, a água ela quebra, ela vira hidrogênio e oxigênio. Ou seja, eu peguei água e dela eu consigo produzir dois gases diferentes. Olha lá, se eu aquecer o açúcar, dá carvão. O que é carvão? Carvão é carbono só. E da água também, ó, o hidrogênio e o oxigênio aqui. Eu consigo quebrar essa estrutura no meio, abrir em carvão e água. Então, para sofrer decomposição, se você quer produzir material diferente, você tem que ter átomo diferente na fórmula. Então, ó, ele vai classificando a matéria, essa classificação a gente usa até hoje, em substância simples e substância composta. Ele faz uma lei que ela aparece bem pouco nos materiais, e justamente por aparecer bem pouco, quando ela cai, a maioria nunca viu, não sabe nem explicar.
É a lei da proporção múltipla. Lei da proporção múltipla. Olha lá, ó. Ah, não tem caneta vermelha. Com a preta. Tá, a lei da proporção múltipla é assim. Nessa lei, galera, ele conseguiu descobrir um monte de substância. Quando essa lei cai no vestibular, ou a prova cita a lei, que eu vou mostrar um exemplo primeiro, depois eu falo o que poderia ser um enunciado dela. Ou a prova dá uma tabela e pede para você ou completar ou falar que produto que é. Tá? Então, ó, na época do Dalton, o nitrogênio e o oxigênio eram elementos bem conhecidos. E aí a galera já sabia a massa deles. A massa do nitrogênio é 14 e a massa do oxigênio é 16. Nitrogênio e oxigênio foram descobertos quase no mesmo ano, tá? Ali 30, quase 40 anos antes. Então, ó, a galera já sabia que a massa do nitrogênio era 14 e do oxigênio era 16, tá? O Dalton foi no laboratório e ele percebeu o seguinte: 14 gramas de nitrogênio reage totalmente com 16 de oxigênio e não tem excesso, tá? Nem sobra oxigênio, nem sobra nitrogênio. Agora, se 14 gramas é a massa referente a um nitrogênio e 16 é referente a um mol de oxigênio, tá? O que ele fez? Ele não falou a massa final. A massa final é 30. Não, beleza, lei de Lavoisier. Ó, botei 14 com 16, isso aqui tem 30, o produto tem 30 também. Mas ele descobriu a fórmula. É isso que ele analisou. Ó, 14 é a massa do nitrogênio, 16 é a massa do oxigênio. Então, o que eu produzi? Eu produzi o NO. Tá? O gás que ele produziu é o gás NO. Então, analisando as massas, ele começou a determinar o produto que ele estava fazendo. Aí ele fez assim: ele manteve a massa do nitrogênio, 14, e foi mudando o oxigênio. Aí o oxigênio ele passou, por exemplo, para 20. A hora que ele passou o oxigênio para 20, ele viu que dava excesso, sobrava oxigênio. Se sobrava, é porque não reagiu na proporção. Passava para 25, sobrava. Passava para 30, sobrava. Só que a hora que ele passou para 32, sobrou nada. Os dois reagiram 100%, dando um produto só. Aí ele analisou o quê? Bom, se agora o oxigênio dobrou, ou seja, eu usei o dobro de oxigênio, qual é o produto que eu obtive? Eu obtive o NO2. Ah lá, ó, proporção 1 para 1. Agora é 1 para 2. Tá? Aí, num terceiro caso, ele fez assim: eu vou voltar o oxigênio para 16. Agora eu vou alterar o nitrogênio. Aí ele pegou 20, deu excesso. Se dá excesso é porque não está na proporção, ou seja, não está correto. Pegou 25, deu excesso. A hora que ele pegou 28, reagiu tudo e não deu excesso. Um produto só e não deu excesso. Ó, vai lá, o oxigênio eu voltei para 16, então eu voltei para 1. E o nitrogênio eu dobrei, que produto que ele fez agora? O N2O. Então, tá conseguindo enxergar que pela massa você consegue determinar qual é o produto que você está fazendo? Então, essa lei, que ela é chamada de proporção múltipla, é assim: você deixa um dos elementos com massa fixa e o outro ele pode reagir em proporção fixa, tipo dobro, triplo, e dessa maneira você consegue que produto que é. O mais comum disso aqui cair é tipo assim: a prova dá a primeira linha e dá a linha de baixo. Aí ela não dá o produto, aí ela vai e pergunta quem é. Tá? Aí é você que tem que analisar que se aqui é 1 para 1 e aqui dobrou, agora é 1 para 2. Tá? Se aqui voltou para 16, voltou para 1. Aqui dobrou, então agora é 2 para 1.
Ou supondo, sei lá, imagina que 14 reage com 48, 48 é o triplo, seria NO3. É isso que você tem que conseguir enxergar. E nessa análise, o Dalton descobriu um monte de substâncias novas, um monte. E aí ele vai e cai na lei de Lavoisier e na lei de Proust. Como é que ele explica que a massa é conservada? A Owen colocou isso aí há uns 4, 5 anos. Ele explica assim, galera, a hora que a gente faz uma reação, nas reações, eu nem crio e eu nem destruo átomos. Uma reação é só uma reorganização. Todo mundo que está no começo também está no final, mas eu vou reorganizar. Vamos fazer uma analogia meio besta, mas que dá certo. Eu venho aqui na frente e tiro uma foto de vocês. E aí essa foto, cada um seria um átomo e isso seria o reagente. Amanhã eu falo o seguinte, galera, vem, senta no lugar que você quiser, só não pode sentar no mesmo lugar que você estava hoje. Beleza. Aí amanhã eu venho e tiro uma segunda foto. A primeira foto é igual à segunda? Não. Vocês estão em posição diferente. Então, o reagente é igual ao produto? Não. Por quê? Porque eu organizo os átomos diferente. Mas agora, em relação à massa, se eu medir a massa da sala hoje e eu medir a massa da sala amanhã, considerando que vai faltar ninguém, não vai vir um aluno novo, o que vai acontecer com a massa? É igual. Por quê? Porque todo mundo que está aqui hoje vai estar amanhã. Vocês só mudaram de posição. É assim que ele fala. A hora que eu faço uma reação, as reações, eu nem crio e eu nem destruo átomos na reação. Eu só pego aqueles que já estão no começo e reorganizo. Então, se todo mundo que está no começo também está no final, óbvio que a massa vai bater. E assim ele explica a lei de Lavoisier. Olhando o valor da massa, ele consegue saber que aqui é um átomo, aqui é 2. Então, tá vendo que ele consegue montar a fórmula? A lei de Proust, claro, se um reage com um e esse aqui dobra, agora 2 tem que reagir com 2. Você tem que dobrar o outro também, é átomo. Peguei 1 em 1, agora eu pego 3, 3 vai ter que reagir com os outros 3, triplica todo mundo. Aí ele explica a proporção. Aquilo que ninguém sabia explicar, ele vai explicando todas as leis da estequiometria. Agora, olha a data, olha a contribuição dele, onde é que a gente está entrando? Período industrial. O que é indústria? Indústria nada mais é do que pegar um laboratório e colocar em larga escala. Eu não entendo como é que funciona uma reação em laboratório. Então, eu não posso montar uma indústria, porque a indústria é laboratório, só que em escala gigante. Agora o cara explicou. A indústria começa a ficar muito melhor. Aquilo que estava engatinhando e estava muito ruim e tinha muito desperdício, o cara explicou como é que funciona. Ele alavanca a era industrial com as explicações dele. Então, é uma questão de química e história para a gente trabalhar. O que Dalton tem a ver com o desenvolvimento da era industrial? Tudo é ele que explica como é que funciona uma reação. Indústria é reação. Então tá tudo a ver, tudo vinculado. E aí, claro, para que todo mundo pudesse entender o que era um átomo, ele vem e fala da bola de bilhar. Fala, imagina que o átomo é uma bola de bilhar, uma bola de sinuca. É esférico, é maciço. A diferença é que no bar, a hora que você briga, você pode tacar a bola em alguém, ela quebra, né? Aqui, o átomo, ele não quebra. O bilhar, galera, já era um jogo conhecido desde 1500, tá? A data do bilhar é mais ou menos o descobrimento do Brasil. Ó que curiosidade. Claro, hoje tem um monte de cor, mas por que as mesas padrões, o veludo é verde? O bilhar era jogado na grama, deitado. Era um jogo da aristocracia, porque bola de bilhar era feita de marfim, ou a maldade humana, matar um rinoceronte, matar um elefante, só para pegar o marfim e fazer um joguinho para a princesinha rica brincar. Vai pra puta que o pariu, o ser humano é um lixo, né? Mas enfim, então era um jogo da aristocracia. A aristocracia, velho rico. O jogo é no chão, deita, levanta, ai minha coluna, ai, não aguentava. O que fizeram para os velhos não sofrer? Sobe o jogo para uma mesa. Como era jogado na grama, a grama é verde, põe um veludo verde. Então essa é a explicação do porquê que a mesa tradicional, o veludo é verde. O bilhar era jogado na grama. Aí ele lança a ideia da bola de bilhar. Volta para a questão da Owen. A Owen falou do esférico maciço indivisível, a Owen falou isso daqui, a Owen falou da classificação, a Owen citou essa lei. A única coisa que a Owen não falou, para modelo de Dalton, o átomo se assemelha a uma bola de bilhar.
Então, tá vendo? A gente não pode ser simplista, porque vestibular não vai perguntar mais isso. Ele pode citar no texto, ser uma curiosidadezinha, mas enfim. O EM perguntou tudo isso aqui numa questão só. Aí você vai naqueles caras que fica brincando. Não, imagina, bolinha de bilhar, tá lá, ó, a tomada que você levou. Você não responde a questão. Agora, só por curiosidade, para finalizar o Dalton, moçada. O Dalton, como eu falei, ele era um cara fora da curva e não era esperado. O Dalton, com 15 anos, ele dava aula de matemática. Mas não era aula assim, tipo, pegar os amigos aqui da sala e eu vou ensinar algum colega que não entendeu aquela parte. Ele dava palestra em universidade, com 15 anos. O Dalton era professor de língua morta, latim, enfim. Então, também dava palestra de língua morta. O Dalton trabalhou na genética, olha o nome, Dalton, daltonismo. Ele não conseguia distinguir cores, e analisando geneticamente, ele conseguiu determinar por que ele não distinguia. Aí, em homenagem a ele, a doença se chamou daltonismo. O Dalton, galera, fez o modelo atômico, que é o principal item dele. Principal por quê? Porque apesar do modelo estar errado, hoje a gente ainda explica uma reação por bolinha. Tudo que aparecer em química que está desenhado bolinha, você está explicando pelo modelo de Dalton. Então, hoje ainda é um modelo muito importante. E o Dalton não era esperado que ele fosse tudo isso. Por quê? Porque ele era um quacre. Tem uma galera que fala quaker, mas o termo mesmo seria quacre. Enfim, você já viu a aveia quaker? Não tem um velho de chapéu rindo de peruca branca? Então, aquilo é um quacre. Essa galera são hiper, ultra, mega religiosos e eles abdicam de toda a ciência. Eles trabalham só com a luz do dia, caiu a noite, eles vão dormir. Todos eles são agricultores de agricultura familiar e eles vivem de troca. Aquilo que eu produzi, eu passo para você. Não tem nem energia elétrica nas propriedades de quacre. É aí que o Dalton veio. Você não espera que um cara desse vai fazer tudo que ele fez, né? Então ele foi um cara meio fora da curva do lugar que ele veio. Ele era hiperpower inteligente. Esse aqui é o primeiro modelo atômico, beleza? Bom, esse modelo aqui, galera, ele dura um tempo razoável e aí ele vai ser quebrado no final do século. Por quê? Vamos preparar o terreno para o próximo modelo. Eu falei assim, vocês prestaram atenção, a hora que ele explicou a lei de Lavoisier, em uma reação, eu não crio átomos novos e eu não destruo os átomos que estão no começo. Eu só reorganizo. Aí você pode falar, mas e a radioatividade? Por exemplo, o urânio emite radiação e no final ele vira chumbo. Comecei com um elemento e virou outro que não estava lá. E aí, como é que fica? Então, só que aí você tem que pensar o seguinte, nós estamos em 1808. O primeiro fenômeno radioativo foi descoberto em 1878. Faltava 70 anos para um francês que chamava Henri Becquerel descobrir a radioatividade. Henri Becquerel tinha uma propriedade rural, o vizinho dele também tinha, o vizinho dele era minerador, e um dia o vizinho bateu na porta dele, falou, Henri, seguinte, falou, achei essa rocha aqui, falou, eu nunca vi. Você estuda ela para mim, já que você mexe com essas bobeiras aí de ciência, não imagina, ciência não leva a nada isso. Já que você mexe com essas bobeiras, analisa se essa rocha tem valor comercial, se dá para tirar alguma coisa para vender. Ele falou, beleza, eu analiso, só que como tá ficando a noite, era tudo luz de vela, né? Enfim, tá ficando a noite, o tempo tá ficando para chuva, eu vou guardar e eu olho amanhã. Aí como ia chover e o laboratório do Henri era um barracão de madeira, tinha goteira para um caralho, ele embrulha numa toalha e guarda numa gaveta. Beleza, e larga lá. No dia seguinte, antes dele pegar essa rocha, ele foi pegar a gaveta de cima. A gaveta de cima tinha chapa de bórax. Quem nunca ouviu falar, a chapa de bórax é precursor de filme fotográfico. E filme, para vocês que são jovens, né, talvez já ouviu a expressão, mas não sabe por quê. Virar a pessoa e falar, pô, o cara queimou o filme, né? O filme você tinha que abrir e colocar na máquina. Só que filme fotográfico, ele queima
de luz. Se você era um cilindrinho, você tinha que puxar o filme. Se desse uma puxadinha mais forte, ele desenrolava inteiro, e o filme caía. Pronto, você estragou tudo. E era caro, tipo filme de 36 poses, sei lá, hoje ia custar uns R$ 80. Aí você foi abrir, ele desenrola inteiro e é exposto à luz. Tipo, ó, o cara é vacilão, o cara queimou o filme. Essa é a expressão. A chapa de bórax é tipo o ancestral pré-histórico do filme fotográfico. A hora que ele pegou a chapa para trabalhar, a chapa estava queimada. Ele falou, mano, mas pera lá. A chapa tá queimada, ela tá embrulhada, era noite, dentro da gaveta, não tinha luz, como é que ela queimou? Aí ele ficou pensando, até que falou, mano, e aquela rocha que eu ganhei? Será que foi isso? A rocha emitiu radiação, atravessou a toalha, atravessou a gaveta, atravessou a caixa da chapa e queimou a chapa? Era exatamente isso. A rocha que o vizinho dele tinha dado era um minério uranita, um minério de urânio. O urânio estava emitindo radiação, e aí ele viu que radiação atravessava corpos. Aí agora, só para finalizar, para a gente continuar na quinta FIRE, aí, olha lá, a radiação acenou o quê? Isso aqui, ó, deve ter coisa diferente dentro de átomo. Porque pensa, por que um pouco de átomo emite espontaneamente uma energia gigantesca, mas um troço cavalar, e a maioria não emite? Onde está a diferença para alguns emitirem e a maioria não? A maioria tem que estar dentro do... Perdão, a diferença tem que estar dentro do átomo. Eles não devem ser iguais. É por isso que a hora que a UEM colocou na prova que fenômenos radioativos levaram Thomson a propor um novo modelo, ninguém marcou, porque falaram assim, não, tá errado, quem usou radioatividade foi o Rutherford, Thomson usou energia elétrica, sim, tá certo, mas a afirmativa não falou isso, ela não falou que o Thomson usou radioatividade, o Thomson, que conhecia muito bem radioatividade, pensou do mesmo jeito, por que poucos átomos emitem e a maioria não? Tem que ter alguma coisa diferente dentro. Eu vou pesquisar o que tem dentro do átomo. E aí ele cria um modelo novo que vai ficar para quinta-feira, beleza? Então quinta a gente continua, galera. Até lá, boas aulas aí para você. Galera de casa, tchau, tchau. Isso aí.